Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje vamos todos para a página 32, a crosta terrestre. Vamos começar a leitura juntos. Crianças, no início, a Terra era formada por um material derretido, como se fosse um líquido viscoso e muito quente. Com o tempo, a temperatura do planeta diminuiu e houve um resfriamento desse material, ocasionando a formação de rochas. A camada rochosa que forma a superfície sólida da Terra é chamada crosta terrestre. Nós e os outros seres vivos vivemos sobre a superfície externa dessa camada. E sabe por que nos mantemos no chão? Nos mantemos no chão por causa de uma força que nos segura, uma força chamada gravidade. Os mineradores e os cientistas descobriram que a temperatura da crosta terrestre aumenta de acordo com a profundidade, ou seja, quanto mais próximo ao núcleo, mais quente. Atualmente não é possível chegar ao manto nem ao núcleo, pois além da distância, a temperatura e a pressão ficam muito altas. Sobre a crosta, temos a hidrosfera, que é formada pelas águas dos mares, dos oceanos, dos rios e dos lagos. E ainda pela água em forma de vapor. A maioria da crosta terrestre está coberta de água. Existe também muita água sob o solo. Observem essa imagem. Essa é a fotografia da foz do Rio São Francisco, em Piacabuçu, Alagoas. O manto. Embaixo da crosta está o manto. A temperatura do manto é muito mais alta do que a temperatura da crosta. O material existente no manto é chamado de magma. O que é magma? O magma é formado, em sua maioria, por rochas derretidas e gases. Em razão das altas temperaturas, o magma ele escorre vagarosamente, como se fosse um líquido muito viscoso. Algumas porções de magma presentes na parte mais externa do manto podem atingir a superfície da Terra por meio de rachaduras ou aberturas na crosta, como ocorrem nos vulcões. Esse material que chega à superfície é chamado de lava. O núcleo. O núcleo fica no centro da Terra. Ele é composto principalmente de ferro e níquel. Na parte externa, o núcleo é fluido, na parte mais interna é sólido. No núcleo, as temperaturas são as mais altas da Terra, ou seja, ele é a parte mais quente do planeta. Muitas pessoas pensam que os vulcões são formados no núcleo da Terra, mas na realidade, a maior parte deles surge na crosta, quando os materiais fundidos que se localizam cerca de 40 quilômetros abaixo da superfície se chocam e o magma escapa. Observem essa imagem. Nessa imagem, nós temos um vulcão. Vulcão é uma abertura na crosta, que permite a saída do magma e de seus gases à superfície. Ao lado, parte da crosta terrestre em corte, mostrando o interior de um vulcão, elaborado com base em Atlas Geográfico Escolar. Transformações na crosta terrestre. A crosta terrestre não é estável, ou seja, nela acontecem pequenas movimentações, por menos perceptíveis que sejam na maioria das vezes. A crosta pode ser comparada a uma fina casca, partida em pedaços, que flutuam no manto, os quais chamamos de placas tectônicas. Vejam, vamos supor que esses papéis estão se movimentando no manto. Vejam, esses papéis se movimentam no manto. Estão vendo? São as placas tectônicas que se movimentam no manto. Muito bem. Ao se movimentarem, essas placas podem colidir, afastar-se ou deslizar uma ao lado da outra, causando fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis e vulcões, que podem alterar a superfície terrestre. Observe o mapa com as placas tectônicas que atualmente formam a crosta terrestre, o sentido de seus movimentos e alguns vulcões que ocorrem em regiões próximas da divisão das placas. Placas tectônicas e vulcões, elaborado com base em IBGE Atlas Geográfico Escolar.
Nas páginas 35 e 36, nós temos Saiba Mais. Faça uma leitura com atenção. São duas leituras muito interessantes. Na página 37, nós temos atividades. 1. Responda. Quais são as camadas que formam a estrutura da Terra? Falamos sobre elas agora. Letra B. Como se chama o conjunto das águas da Terra, formada pelos oceanos, mares, rios e lagos? Voltem à leitura na página 32. Letra C. Quais são os elementos que formam a parte sólida da Terra? Número 2. Complete as frases com as palavras do quadro: rochas, água, crosta terrestre. 3. Como os cientistas conseguem estudar o interior da Terra? Crianças, vocês devem ler o Saiba Mais para responder essa questão. 4. De qual camada da Terra vem o material que é expelido pelos vulcões? Refaçam a leitura do manto. Na atividade de número 5, você vai precisar do seu caderno de criatividade e alegria. Página 5, atividade 2. Muito bem, crianças, ficamos por aqui na nossa aula de ciências. Nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!